Olá pessoal, eu sou a professora Daiana Porto, da disciplina de Língua Portuguesa. Nossa aula de hoje será sobre o emprego do artigo e do numeral. Falaremos especificamente hoje sobre o emprego das referidas classes gramaticais. Consideremos os exemplos seguintes. Certa vez, passando por uma praça, encontrei um menino chorando. A praça estava deserta e o menino sozinho, as mãos e os cabelos sujos de terra. Observe todas essas palavras em destaque aí para vocês. Todas elas são artigos. Já nos seguintes exemplos, as palavras são numerais. Vejamos. Comprei 5 livros. 5 é número, denota quantidade. Moro no segundo andar. Segundo indica ordem, uma ordem numérica. Comemos 1/3 do bolo. Terço significa uma parte, portanto é uma fração, numeral também. 30 é o triplo de 10. Triplo é um número que significa múltiplo, portanto é numeral. Você deve estar perguntando, por que trataremos desses assuntos simultaneamente? Por que tratar nessa aula de hoje sobre artigo e numeral? Eles se parecem? O que você acha? Veja os seguintes enunciados. Nestas férias, eu consegui ler um livro. Nestas férias, eu consegui ler só um livro. Perceba que em destaque em ambas as frases nós temos um livro destacado aí. No seu entendimento, qual delas teríamos um numeral? Em qual das frases teríamos um artigo? Esclarecendo a relação, no primeiro exemplo nós temos um artigo indefinido, visto que a intenção nesta frase é a de tratar daquilo que foi lido, ou seja, a espécie do livro. Veja o exemplo de novo. Nestas férias eu consegui ler um livro. Já no segundo exemplo, as conclusões a que chegamos nos indicam se tratar, desta vez, da quantidade daquilo que foi lido, ou seja, somente um livro. Nota-se que a questão ela é contextual. Desta forma, mediante os exemplos nos quais nos apoiamos, nitidamente podemos definir que, quando a ideia expressa pelo emissor não é ressaltar a quantidade, mas sim indicar a espécie, trata-se de um artigo indefinido. Agora, quando a intenção se revela por enfatizar a quantidade, não é descabido afirmarmos que estamos diante de um numeral. Dito isso, vamos à definição destas classes gramaticais. Inicialmente, o que é o artigo? Artigo é uma palavra que antepomos aos substantivos para dar aos seres um sentido determinado ou indeterminado. Indica, ao mesmo tempo, gênero e número dos substantivos. Portanto, os artigos dividem-se em definidos e indefinidos. Quais são os artigos definidos? O, a, os, as. O filho, a filha. Os filhos, as filhas. Perceba que nesses exemplos os artigos o, a, os, as tanto indicam gênero quanto indicam número singular e plural. Os artigos indefinidos são um, uma, uns, umas. Um filho, uma filha, uns filhos, umas filhas. E esses artigos novamente identificam tanto gênero quanto número. Já o numeral é uma palavra que exprime número, ordem numérica, múltiplo ou fração. O numeral pode ser cardinal, pode ser ordinal, multiplicativo e fracionário. Por exemplo, 10 livros, sexta-feira, 1/3 do bolo, o triplo de 20. No primeiro exemplo, 10 livros, você tem o numeral cardinal. No segundo exemplo, sexta-feira, você continua tendo a ideia do numeral cardinal. 1/3 do bolo, você já tem uma ordem fracionária. O triplo de 20, você tem uma multiplicação nesse contexto. Incluem-se entre os numerais as seguintes palavras: 0, que denota então grau zero, 0 hora, 0 quilômetro, e a palavra ambos, também é classificada como numeral, porque ela significa os dois ou um e outro.
Também ambas, porque há uma flexão tanto aí no masculino quanto no feminino. As duas, uma e outra. Passaremos agora ao emprego do artigo e do numeral. Acompanhe as seguintes normas gramaticais. De modo geral, o artigo definido se aplica a seres conhecidos ou já mencionados, e o indefinido a seres, então, que são desconhecidos, indeterminados ou de que não se fez menção. Por exemplo, um dia, olhando para o quintal do vizinho, vi um rapaz que sorria para mim. Então, perceba que nesse exemplo você tem tanto a presença de artigos definidos quanto de artigos indefinidos. Emprego do artigo definido. Quando é que nós empregamos o artigo definido? Primeiro, quando nós temos nomes próprios ou geográficos, em que há os que repelem o artigo, é o caso, por exemplo, de Portugal, Roma, Atenas, Curitiba, Minas Gerais, Copacabana. São palavras, são nomes geográficos que notadamente não têm a presença de artigo com eles. Há aqueles, então, que exigem o artigo. É o caso de a Bahia, o Rio de Janeiro, o Porto, o Cairo, e a lista é muito maior. Os locativos do primeiro grupo usam-se com o artigo sempre que vierem caracterizados por adjetivos, locuções adjetivas ou oração adjetiva. Então, mesmo sem ter, consequentemente ou obrigatoriamente a presença do artigo, toda vez que esses nomes vierem com adjetivo, locução adjetiva ou oração adjetiva, o artigo então será necessário. Por exemplo, o velho Portugal. Sei que esse nome geográfico Portugal não tem artigo, mas porque eu tenho então um adjetivo caracterizando Portugal, então aí eu tenho a presença do artigo. A Roma dos Césares, a Atenas de Péricles. Todos esses nomes locativos aí não têm a presença de artigo. Recebem por conta da presença de um adjetivo, locução adjetiva. Pode ser que ocorra também uma oração adjetiva. Segundo caso para o emprego dos artigos, nomes próprios personativos são determinados pelo artigo quando usados no plural. Por exemplo, os Homeros. Homero, nome próprio, porém está no plural, então seguidamente você tem a presença do artigo. Os Caxias, os Maias. Anteposto a nomes de pessoas, o artigo denota intimidade e confere-lhe uma conotação familiar. Por exemplo, a Helena estuda à noite. Esse nome próprio, Helena, juntamente com o artigo, denota que Helena tem um grau de familiaridade. É uma pessoa muito próxima, portanto o artigo pode ser sim acompanhado desse nome próprio. Fora desse caso familiar, toda vez que o nome próprio é cerimonioso ou nome próprio personativo, não se emprega artigo com eles. Terceiro caso para o uso do artigo. O uso do artigo antes dos pronomes possessivos é geralmente livre. Vejamos os exemplos. Foi rápida a sua passagem ou sua passagem. Então, nesse caso, quando eu tenho o pronome possessivo, pode ser que tenha ou não o artigo. Fica a critério de quem usa. Seus planos ou os seus planos foram descobertos. Ambas as construções estão corretas, podendo ter ou não a presença de artigo. Quarta regra com o uso do artigo. Diz-se sem o artigo as seguintes construções. Foram presos todos três. Era belo de verem-se todos cinco em redor da criança. Mas com o artigo, quando você disser foram presos todos os três assaltantes. Ficou todos os 3 dias no jornal. A próxima regra que nós estudaremos, ela tem a ver então com artigo e numeral. Vejamos, o artigo e numeral, antes dos substantivos milhão, milhar e bilhão, devem concordar no masculino. Frisando, devem sempre concordar no masculino. Veja os exemplos. Os 2 milhões de árvores plantadas cresceram bem. E eu não posso dizer as 2, nem as 2 milhões, porque nesse caso é o substantivo milhão, milhar e bilhão.
Toda vez que eu tiver numeral acompanhando esses substantivos e artigos, eles devem ficar no masculino. Veja mais um exemplo. Os milhares de crianças que vivem nas ruas clamam por ajuda, e não as milhares de crianças, porque se trata do substantivo milhar. Então, só frisando a regra, toda vez que tiver tanto artigo quanto numeral, referindo-se a substantivo milhão, milhar e bilhão, ficam sempre no masculino. Prosseguindo agora com a regra do emprego dos artigos, nós vamos tratar agora exatamente da omissão do artigo definido. Quando é que o artigo definido, por exemplo, ele é omitido do contexto? Vamos ver a primeira situação. Antes de nomes de parentesco, precedidos de possessivo. Veja, vendeu Mariana as terras e deixou a casa à sua tia, que nascera nela e onde seu pai casara. Perceba que nesse caso nós temos um nome de parentesco aí envolvido. Esse nome de parentesco ele está precedido do possessivo. Nesse caso, a gramática diz que o artigo pode ser sim omitido. Nesse contexto, eu poderia omitir o artigo. Portanto, vendeu Mariana as terras e deixou a casa à sua tia. Necessariamente, esse azinho que aparece para você aí é preposição, não é artigo. Porque se houvesse a presença do artigo, eu teria que colocar uma crase nesse contexto aí. Quem deixa, deixa algo a alguém. A casa é o objeto direto do verbo deixar. A sua tia é a quem Mariana está deixando a casa. Nesse caso, trata-se do objeto indireto, portanto, tem presença de preposição aí. O que nós não temos nesse contexto é o artigo, porque senão esse a que vem antecedendo o pronome possessivo sua deveria estar craseado, mas como ele foi omitido, então não ocorre crase nesse contexto. Segunda regra de omissão do artigo, antes das formas de tratamento, antes dos títulos honoríficos, dom e monsenhor, bem como antes da palavra frei. Vejamos o exemplo. Engana-se vossa senhoria, disse o barbeiro. Vossa senhoria é pronome de tratamento, portanto não tem artigo empregado aí. Engana-se vossa senhoria, disse o barbeiro. Após a missa, Monsenhor Gonçalves visitou um orfanato e não o Monsenhor Gonçalves. Monsenhor, de novo, trata-se de um título honorífico, portanto não tem o emprego de artigo. Para as crianças, Frei Lucas era um pai e não o Frei Lucas era um pai, porque Frei, de novo, é um título honorífico, portanto não tem o emprego de artigo nesse contexto. Prosseguindo, omite-se também o artigo quando, entre o pronome cujo e o substantivo imediato, não se emprega artigo mediante o pronome cujo. Veja o exemplo. Há animais cujo pelo é liso e não cujo o pelo é liso. Esse artigo ele foi indevidamente colocado. Então, quando você tiver o pronome cujo, que é um pronome relativo, e, consequentemente, vier substantivo acompanhando esse contexto, não vai haver presença de artigo. Próxima situação de omissão do artigo, diante do superlativo relativo em frases como essa. Ouvi os mestres mais competentes. Veja que aí eu tenho o superlativo, mais competentes. Esse mais denota um grau elevado. Seria errado eu dizer algo do tipo, ouvi os mestres os mais competentes. Por que é um erro? Porque é uma redundância. Esse mais, ele já denota um grau elevado. Inserir um artigo estaria trazendo uma forma redundante. Então, a repetição, os mestres, os mais competentes, ou em exemplos como as glórias, as mais embriagadoras, constitui, nesse caso, um galicismo, portanto, é considerado vicioso na nossa língua portuguesa. Próxima regra de omissão do artigo, você tem a seguinte situação. Frequentemente nos provérbios e máximas, também não se emprega artigo quando você vai usar um provérbio ou uma máxima. Por exemplo, pobreza não é vileza. Seria errado dizer a pobreza não é a vileza. É um provérbio, é um ditado popular, portanto, omite-se o artigo nessas construções. Tempo é dinheiro e não o tempo é o dinheiro.
Quando se trata de um provérbio, de um ditado popular, não se emprega artigo nessas construções. Sexta situação em que você omite o artigo: antes de substantivos usados em sentido geral ou indeterminado. É quando você tiver um substantivo generalizado. Veja o exemplo. Lera numa entrevista que mulher fica mais gripada que homem. Perceba que a palavra mulher, tanto a palavra mulher quanto a palavra homem, nessa frase, está generalizada, ou seja, está se referindo a qualquer mulher, está se referindo a qualquer homem. Por isso não houve a presença de artigo, porque ela está no sentido geral. E se empregar artigo, vai passar a ser então a palavra específica. Também não se emprega artigo em expressões como ouvir missa, declarar guerra, dar esmola, pedir perdão, pedir esmola, fazer penitências, a meu ver, etc. Porque são expressões populares que talvez tenham o mesmo sentido, por exemplo, de provérbios e máximas, em que devem ser omitido o emprego do artigo. Também não se emprega artigo diante da palavra casa, quando ela designar residência ou lar da pessoa que fala ou de quem se trata. Vejamos os exemplos. Voltei a casa, fui para casa, venho de casa, saí de casa, foi para casa, ficou em casa. Em todos esses exemplos, a palavra casa, somente considerando voltei a casa, ou você tem aí a ideia de fui para casa, o que você tem aí é presença de preposição e não de artigo. Esse voltei a casa, especialmente, se fosse para ser artigo, teria crase. Não tem crase nesse contexto porque é somente a presença da preposição. Quem volta, volta a. Voltei a casa. Agora, essa casa, ela não tem a presença do artigo porque ela significa a minha casa. Toda vez, se essa palavra casa, por exemplo, vier acompanhada de adjetivo ou locução adjetiva, aí obrigatoriamente vai ter a presença de artigo. Por exemplo, João deixou a casa paterna ainda criança. Então, esse a casa paterna, perceba que esse a já é artigo e não preposição. Quem deixa, deixa algo. Deixou o quê? A casa. Esse a, então, é um artigo, não é uma preposição. Caso contrário, o verbo teria que provocar a presença de uma crase aí, que não é o contexto. E por que esse a é um artigo? Porque eu tenho a palavra paterna. Paterna, nesse contexto, está adjetivando, está especificando a palavra casa, que não é propriamente a minha. Então, nesse contexto, não há presença de artigo, não há presença de preposição, mas sim a presença de artigo. Muito bem, pessoal. Agora, tendo tratado do artigo definido, nós vamos agora prosseguir pelo emprego dos artigos indefinidos. Vejamos agora as seguintes situações. Não obstante a sua imprecisão, o artigo indefinido transmite ao substantivo grande força expressiva. Por exemplo, recomeçou a falar com uma calma que não sabia bem de onde vinha. Perceba que o artigo indefinido nesse contexto denota exatamente uma força bem expressiva aí no contexto. Quando você diz algo do tipo estou com uma fome, perceba que você não está com uma simples fome. Perceba que o artigo indefinido aí está dando algum tipo de força expressiva para essa frase. Então, nesse caso, o artigo indefinido, além da imprecisão que ele gera, em certos contextos frasais, ele também pode ser uma força expressiva. Também antepõe-se aos numerais para exprimir cálculo aproximado. Por exemplo, eu devia ter, por esse tempo, uns 16 anos. Perceba que esse uns aí, artigo indefinido acompanhando o numeral, está gerando uma imprecisão, está gerando um cálculo mais ou menos aproximado. Então, basicamente, ele se restringe, o artigo indefinido, muito diferente do artigo definido, se restringe a esses dois casos. Ou ele vai funcionar como força expressiva, ou ele vai funcionar como quantidade aproximada. Isso quando ele não denotar apenas uma ideia de vaguidão, uma ideia de imprecisão. Prosseguiremos agora com o emprego dos numerais. Finalizamos aqui o emprego dos artigos e agora vamos prosseguir com os numerais. Primeiro caso. Para designar os números entre 100 e 200, nós empregamos a forma cento. R$ 101, 120 alunos.
Esse numeral 100, ele designa uma forma entre 100 e 200. Existe também o numeral ambos, cuja forma feminina é ambas. Ele é um numeral dual, portanto significa os dois ou significa um e outro. Por exemplo, ambas as mãos estavam feridas. Então, essa palavra ambas, só para frisar, é numeral, que significa exatamente os dois, um e outro. Terceiro uso ou terceiro emprego do numeral. Na designação dos séculos, reis e papas, usa-se os ordinais de 1 a 10 e os cardinais usamos de 11 em diante. Por exemplo, século, você tem aí quinto. Esse quinto aí é um numeral ordinal, porque a regra nos ensina que quando eu denoto para século, reis e papas, de 1 a 10, eu vou preferir os ordinais. Cardinais é de 11 em diante. Então, temos mais um exemplo. Século, aí você tem 20. Por que 20 e não 20? Porque passou de 10. Você tem mais um exemplo. Pedro, segundo. Por que segundo? Porque nesse contexto você tem um número menor que 10. Agora você tem Luís, 15. Por que 15? Porque ultrapassou o número 10. Então, no emprego de séculos, ou vai designar reis, ou vai designar papas, lembrar da regra. De 1 a 10 eu uso os ordinais, que denotam uma ordem posicional. De 11 em diante eu vou preferir os cardinais, que é uma ordem mais numérica. Quarta regra. Com referência ao primeiro dia do mês, usa-se sempre o numeral ordinal. Portanto, veja o exemplo. Outra missa foi celebrada no dia 1º de maio em terra firme e não no dia 1 de maio. Porque sempre que você vai fazer referência ao primeiro dia do mês, nós preferimos a forma ordinal. É assim que a gramática determina. Agora, na designação dos outros dias do mês, eu vou empregar normalmente o cardinal. A 2 de maio, apresentaram-se para a partida. Aos 21 de abril, teve indícios de terra próxima. Então, perceba que nesses dois exemplos, a partir do numeral 2, eu já passo a pronunciar adequadamente o numeral cardinal. Agora, quando se trata do primeiro dia do mês, eu devo priorizar o numeral ordinal. Quinta regra com relação ao emprego dos numerais. Na referência às páginas de um livro e nos endereços de apartamentos e casas de uma vila, usam-se os numerais cardinais. Por exemplo, abri o livro na página 22. Apartamento 504, casa 2. Perceba que nesses contextos estamos utilizando o numeral cardinal. Próxima regra agora faz referência à nossa pronúncia e dúvida quanto à concordância desse numeral. Por exemplo, era 12:30. Correto, é isso mesmo, 12:30, porque essa palavra faz referência à hora e não 12:30. Portanto, muito cuidado com essa colocação 12:30. Próxima regra que nós temos faz referência ao uso do numeral antes de 1000. Não se usa o numeral 1 antes de 1000. Por exemplo, R$1.000 e não R$1.000 é pouco. Emprestei-lhe R$1.600 e não emprestei-lhe R$1.600. É desnecessário o emprego desse numeral cardinal 1 antes do numeral 1000. Oitava regra. Quando o sujeito da oração é milhão, seguido do substantivo feminino no plural, o particípio ou o adjetivo podem concordar. No masculino com milhões ou por atração, no feminino com substantivo feminino. Por exemplo, 2 milhões de sacas de cereais estão ali armazenados. E a palavra em questão é essa palavra armazenados, é ela que denota o nosso particípio. Perceba que nesse caso ele está em quê? No masculino plural, porque está concordando nesse contexto com a palavra milhões. 2 milhões de sacas de cereais estão ali armazenados.
Mas eu posso também flexionar para concordar com o substantivo a que se refere. Então, eu posso dizer 2 milhões de sacas de cereais estão ali armazenadas. E perceba que armazenadas é por uma atração. É a palavra sacas que nesse momento está me levando a flexionar o particípio para concordar com ela. Mas a concordância gramatical, normativa, é que concorde diretamente com a palavra milhões, que nesse contexto você tem sujeito da oração e a palavra milhão, devo concordar o particípio diretamente com ele. Portanto, 2 milhões de sacas armazenados. Foram vacinados 5 milhões de pessoas. Perceba que milhões aí também está no masculino. Perceba que nesse contexto vai prevalecer o masculino nessas situações. Os 2 milhões de moedas serão cunhados ou cunhadas, porque nesse caso eu tenho a palavra moedas, que pode, por atração, me obrigar a colocar cunhados em cunhadas. Portanto, pode ser os 2 milhões de moedas serão cunhados ou cunhadas ainda neste ano. Portanto, quando o sujeito é milhão, então eu posso ter uma concordância atrativa ou eu posso ter a concordância no masculino, priorizando aí o que a gramática normativa determina, concordando com milhões, quando necessariamente a regra me obriga a fazer. Passaremos agora, pessoal, ao nosso exercitando. Vamos ver a primeira questão que temos aí. Anteponha o artigo definido às expressões que o admitem. Veja as expressões que aparecem. Meu pai. Tem artigo aí ou será que não tem? Recife. Moderna Lisboa. Vossa Excelência. Sua Majestade. Cairo. Minha casa. Casa paterna. Lisboa. Nossa Senhora. Bahia. Tempo. Questão de número 2. Diga os numerais referentes às seguintes construções. O século tem aí o X, o Papa Pio I e X, o Rei Luís XVI, o século X e tem um I. Você deve escrever de que forma essas construções, esses numerais referentes aí por extenso, como é que você então escreveria essas colocações aí numerais. Tempo. Muito bem, pessoal, agora vamos verificar como foi que vocês responderam essas construções aí. Meu pai, teria obrigatoriamente a presença de artigo? Gramática determina que nesse caso, quando eu tenho um pronome possessivo, a situação ela é facultativa. O locativo Recife, tem a presença de artigo? Não. Recife é nome locativo que nós não temos a presença de artigo com ele. Moderna Lisboa, colocaríamos artigo aí? Sim. Colocamos artigo porque Lisboa está acompanhada, nesse caso, de um adjetivo, portanto, tem a presença de artigo, ficando a moderna Lisboa. Vossa Excelência, lembrar da regra, diante de pronome de tratamento, eu não emprego o artigo, portanto, não tem. Da mesma forma, Sua Majestade, não deve empregar o artigo nesse contexto. Cairo, também é um locativo. Tem a presença de artigo, fui ao Cairo, ou é o Cairo. Minha casa, pronome possessivo, diante dele eu não emprego artigo. Casa paterna, é a palavra casa acompanhada de um adjetivo, portanto tem artigo, ficando a casa paterna. Repetimos aí o locativo Lisboa, só para você ter certeza de que Lisboa não tem a presença de artigo. Nossa Senhora também indica aí para nós um título honorífico, um título religioso, não tem a presença de artigo. Bahia, um locativo, tem a presença de artigo, é a Bahia. Agora, na próxima questão, nós temos então que tentar descobrir o emprego adequado, se o numeral aí seria cardinal ou ordinal. Perceba século.
de 1 a 9, nós usamos sempre a ideia do ordinal. A partir do 10 em diante, usamos a ideia do cardinal, portanto, século X. A mesma regra se repete para nomes de papas e reis, portanto, você tem o Papa Pio IX, porque é antes de 10. O rei Luís está depois de 9, depois de 10 você tem Luís XVI. E, consequentemente, você tem o século XI, porque ultrapassa o valor de 10. Muito bem, pessoal, por aqui finalizamos nossa aula sobre o artigo e numeral. Hoje você estudou sobre o emprego destas referidas classes gramaticais. Em nossa próxima aula trataremos dos pronomes da língua portuguesa. Nesse momento fique com o auxílio de seu monitor e até o nosso próximo encontro. Até lá!